Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor repouse sobre todos, os encolhidos, os nem tanto encolhidos, não é? Por causa do frio. Que Deus abençoe os de casa e que Deus fortaleça a vida da igreja nesse tempo em que nós estamos celebrando a pessoa do ser de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Eu quero convidá-los todos para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Este capítulo faz parte de um discurso do Senhor Jesus Cristo, horas antes de ser submetido à tortura, a julgamento falso e à execução, quando ele foi cruelmente levado à cruz do Calvário, embora nós saibamos que isto foi pelo desígnio de Deus, Deus quis que fosse assim. Capítulo 14, começando do primeiro versículo, mas nós vamos propriamente meditar nos versículos 16 e 17. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, quando pensamos em tudo quanto Jesus Cristo vivenciou e ensinou, e que está registrado no Evangelho de João, e nos outros evangelhos também, nós sabemos perfeitamente que Jesus Cristo foi, na medida do exercício do ministério, nós lemos hoje a respeito do seu batismo,
Mas a partir deste tempo de batismo e depois do tempo de provação no deserto, onde ele foi duramente tentado por Satanás, nós sabemos que Jesus Cristo começou o seu ministério de uma forma que juntava tanto ensinos que eram ensinos muito diferentes na sua qualidade dos ensinos dos escribas e fariseus, porque carregavam o sentido exato da Escritura. Além do que, Jesus Cristo, que tinha a responsabilidade de anunciar a si mesmo como o Filho de Deus, olhava para o Antigo Testamento e do Antigo Testamento tirava toda a autoridade para falar do Messias que ele era, que ele realmente era. Nós observamos que quando ele ressuscitou dentre os mortos, acompanhando os discípulos, ele deu para os discípulos uma visão cristológica do Antigo Testamento. Ele interpretou o Antigo Testamento, enxergando no Antigo Testamento todo o plano redentivo de Deus. E ele, como pessoa-chave nesse processo. Quando ele chegou à cruz, ele já estava absolutamente certo de que era um homem, sim, de que tinha experimentado a vivência humana, sim, de que tinha passado por todas as situações que os seres humanos passam, mas ele também tinha a absoluta certeza e a absoluta realização de ser divino. Era Deus, homem. Mas o tempo de estada de Jesus Cristo na terra foi um tempo de 30 e poucos anos, 33 anos. Quando ele fala aos seus discípulos, ele diz assim: vim do Pai, entrei no mundo, saio do mundo, volto para o Pai. Ele experimentou a humanidade como exigência da justiça de Deus. Tinha que ser um homem, tinha que ser uma pessoa humana para morrer pelos humanos, mas imediatamente ele se desloca da terra por meio da ascensão, que é tão milagrosa quanto o nascimento virginal. E aí, como é que vão ficar os seus discípulos? Entregues a si mesmos? Será que nós imaginamos que o cristianismo, desde o tempo em que Jesus Cristo foi recebido nos céus, é vivido pela força da nossa teologia? É vivido pela força da nossa interpretação da Bíblia? A própria Bíblia é resultado do nosso esforço de mantê-la existindo? Obviamente que nós nos teríamos perdido. A própria história bíblica registra que o ser humano, ainda que ele tenha uma experiência muito forte com Deus, ele tem a tendência de se deteriorar nessa relação. Isso aconteceu com Israel, aconteceu com os primeiros indivíduos do começo dos tempos, tanto é que Deus encerrou a humanidade com o dilúvio e começou de novo. E vai encerrar novamente a humanidade quando Jesus Cristo vier julgar a terra. Mas o interessante é notarmos aqui como é que a Trindade mantém a fé das pessoas
Como é que a Trindade mantém o plano redentivo absolutamente atual e atuante quando a gente lê passagens como essa daqui? E nós vamos recordar um pouco só daquilo que Jesus Cristo falou para os discípulos nessas horas antes de morrer, de como seria a sequência dos fatos. Porque ele disse com todas as letras, várias vezes: eu vou morrer, eu vou ser entregue na mão das autoridades e elas vão me matar. Os discípulos tinham essa informação, mas eu presumo que lá no fundo dos seus corações ele disse: não, ele deve estar enganado, ele deve estar enganado. Jesus deve estar enganado. Imagina um líder desse porte, que cura pessoas, que ressuscita mortos, que alimenta com fartura multidões. Imagina se essa pessoa vai morrer. Ele deve estar assim, muito preocupado. A gente não deve levar muito em conta isso, porque afinal de contas as profecias bíblicas falam do Messias e falam de um Messias triunfante. Ele deve estar meio enganado, meio esquecido. Mas Jesus não estava, não. E de fato ele foi entregue, nós sabemos de toda a história. Mas aqui ele disse o seguinte: se vocês me amam, disse para aquele grupo que estava com ele. E nós devemos entrar naquele grupo e pensar que se nós somos discípulos de Jesus Cristo no século 21, essas palavras também se aplicam a nós. E ele disse: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Uma vez perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento. Afinal de contas, na nossa contabilidade são 613, escolha um. Ele disse: o um é o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a força. E acrescentou: e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas com os discípulos, ele diz mais uma coisa: eu dou para vocês uma nova regra, um novo mandamento. E o meu mandamento é este: que vocês se amem mutuamente, que vocês vivam no meu amor, que vocês vivam no amor do Pai. Então, aquilo que a gente cantou a respeito do amor, o propósito de Jesus Cristo é exatamente esse: que nós tenhamos uma relação de crente com crente, de salvo com salvo, que seja de um nível muito maior do que o nível de colegas de trabalho, do que amigos de infância, do que pessoas com quem nós simpatizamos muito e temos empatia. Na verdade, quando nós falamos do amor de Deus aplicado no relacionamento entre cristãos, nós estamos falando de perdão, de submissão mútua, de apoio mútuo. Quando um chora, os outros choram com ele. Quando um se alegra, os outros se alegram com ele. Nós estamos falando de um relacionamento baseado não nos nossos sentimentos, mas baseado nas ações que Deus praticou para conosco. Deus não nos perdoou? Perdoou. Deus não nos regenerou para Ele? Regenerou. Então, o trato não é mais nos moldes que a gente já viu por aí. O trato é diferente. O trato é espiritual. O trato é muito mais alto do que os demais humanos praticam. Ainda que haja gente muito ética neste mundo, o cristão, quando pensa no relacionamento com o outro, pensa num relacionamento sagrado. Então, o Senhor Jesus, então, estava dizendo: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. E é aí que ele objetivamente começa a tratar com eles, a passar o treinamento para eles da pessoa que vem.
para que eles não fiquem órfãos. Ele até disse um pouco mais abaixo, no versículo 18, que ele não deixaria os seus discípulos órfãos, ele voltaria para eles. Então nós temos a esperança de que o próprio Senhor Jesus Cristo vai voltar para nós. Mas antes disso, ele apontou uma pessoa que já era familiar para os discípulos, porque, afinal de contas, quando João escreveu, João falou quase no fim do século. Ele escreveu lá pelos 90 e tantos. A igreja tinha crescido, saído da Palestina, avançado pela Europa. A igreja já tinha tido gente do meio dela com heresias. E João, especialmente, estava lidando com gente que achava que o seu conhecimento é que era importante. As revelações pessoais que Deus dava para a pessoa é que eram importantes, e não a palavra, e não os ensinos apostólicos, e não toda a Escritura. Eles abandonaram a Escritura e eles começaram a confiar em mistérios e revelações. E eles começaram a produzir doutrinas absolutamente estranhas ao Evangelho. João tinha visto tudo isso. Talvez a grande motivação para João escrever o seu Evangelho tenha sido a crise teológica da igreja mesmo. Porque ele disse assim: eu escrevi isso aqui para dizer que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que veio em carne. E nesse contexto, então, João recorda aquele dia, porque ele estava lá, ele é testemunha ocular, e ele ouviu Jesus dizer: eu rogarei ao Pai que vos dará, e ele vos dará outro Consolador. Eu quero discutir um pouquinho esse outro Consolador. Quando a gente troca de chefe na empresa, o outro é outro mesmo. É muito diferente, não é? A gente diz assim: olha, aquele chefe passado era melhor. Esse aqui não é tão bom quanto aquele. Porque eles são pessoas diferentes, eles são pessoas que têm cosmovisões diferentes. Mas aqui o texto, quando fala de outro da mesma natureza. É muito importante a gente pensar nisto, porque na verdade se trata de um prosseguimento do plano redentor. Jesus Cristo tem o papel de entrar na terra, pregar o Evangelho, morrer, ressuscitar e voltar para a presença de Deus para continuar o ministério dele como o eterno mediador dos crentes. Então ele está na presença de Deus, governando todas as coisas, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, enquanto que aqui na terra está a sua igreja. E a sua igreja depende não apenas do livro santo, mas depende do próprio Deus interagir com ela. E neste caso, o outro tem que ser aquele que entra no coração do Pai, que entra no coração do Filho, que compreende a obra e que desde o princípio decide junto com o Pai e com o Filho como será a obra de redenção e entra em ação na vida dos discípulos. Então o trabalho do Espírito Santo de Deus, porque está dito aqui que é o Espírito Santo de Deus, não é diferente do trabalho do Filho. Porque agora ele vai pegar cada indivíduo, cada pessoa que o Pai deu ao Filho, vai convencer esta pessoa,
esta pessoa vai ter forças de Deus para arrepender-se, crer no Senhor e entregar a sua vida ao Senhor, para que o Espírito Santo a cele, a marque e a preserve para sempre. Isso tudo significa o outro. Porque é, na verdade, a continuidade do plano de redenção que está sendo anunciado aqui. E quando a gente pensa nesse outro, João, e só João, usa a palavra paráclito, consolador. Ele usa tanto aqui quanto nas cartas. E é interessante que a ideia de consolador era utilizada, consolador. A ideia era utilizada para se referir a um advogado. Sabe, aquela pessoa que é contratada para defender o seu interesse no tribunal. Esta é a ideia inicial de consolador. Uma pessoa que está trabalhando a seu favor para que você seja uma pessoa isenta das acusações. Mas Jesus Cristo vai mostrando no decorrer aqui do seu discurso que tem hora que o Espírito Santo de Deus é ajudador, consolador, fortalecedor, estimulador da fé, mas tem hora que ele é um promotor público que condena, que convence, que acusa, que mexe com a consciência, que constrange. Ele tem a dupla função de tribunal de assumir tanto a ideia de sua defesa, e nesse caso, quando falamos da defesa do crente, é a defesa do crente contra o pecado, contra o assédio satânico, contra a heresia do tempo, é contra todas estas coisas, e primariamente é o ajudador que nos ajuda a orar, porque a gente não sabe como orar. Então ele mesmo intercede com gemidos inexprimíveis. Ele atua no plano divino porque ele entra na intimidade do Pai e ele habita no coração de um crente. Então ele vincula a vontade do Senhor com a necessidade do crente. Às vezes o crente diz assim: Senhor, eu quero isto. Provavelmente o Espírito, com os gemidos inexprimíveis, diz: não quer não. Ele não precisa disso não. Ele precisa daquilo. E o Espírito, então, é aquele Espírito que foi colocado pelo Senhor exatamente como aquele ajudador do crente, aquele fortalecedor do crente, aquele que põe o crente no caminho de volta para Deus. E Jesus diz assim: Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quando é que o Espírito deixa uma pessoa que foi remida pelo sangue de Jesus Cristo? Nunca, nunca e nunca. Uma boa ilustração a respeito disso é o Salmo 121, que nos diz que Deus é como a sombra à direita. Quando é que a sombra nos deixa? A sombra não nos deixa. Quando tem muita luz, a gente não enxerga a sombra, mas ela está ali. Ela não foi morta, não foi extinta. É só alguém apagar uma determinada luz que ela volta a existir ali. Quando é que o Espírito Santo deixa o crente? Ele não deixa o crente.
A ideia do projeto divino é simples assim. Deus vai fazer morada dentro do seu coração. Deus vai fazer morada no seu cérebro. Deus vai fazer morada no seu ser interior. Deus vai fazer morada na sua existência. E isto não acaba mais. Mesmo que a gente entre lá para a vida eterna, que já começou, né? Porque nós já vivemos no relacionamento com o Senhor, e isso é o conceito de vida eterna em João. Mesmo que a gente faleça e vá para a glória eterna, onde estará o Espírito? Com a gente. Porque ele está sendo posto no lugar de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo era presencial, era humano, e por isso ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo, naquela época, o Espírito Santo não só pode, como fica na vida de todas as pessoas que confessam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não apenas para convencê-las, mas para perpetuar o nome do Senhor Jesus Cristo no coração dessas pessoas. No Antigo Testamento, as profecias diziam assim: eu vou trocar o coração de pedra por um coração de carne. O que é o coração de carne, senão o coração transformado pela graça de Deus, e o coração agora totalmente rendido à própria presença de Deus, para nós termos uma convivência com Deus que ninguém pode impedir. Nós não fizemos orações aqui? Será que Deus aceita alguns e não aceita outros? Não. Se eu disser assim, Pai bendito, agora, se aí você no seu banco disser, Pai bendito, eu te amo muito, ele vai ouvir você, ele sabe a data do seu nascimento, sabe o seu nome, sabe o seu DNA, sabe quando é que você vai morrer, sabe que lugar você vai ter lá na presença dele na eternidade, sabe tudo ao seu respeito. O apóstolo Paulo vai usar dois verbos com referência ao fato de nós desprezarmos essa presença do Espírito Santo na vida. Ele vai dizer que nós podemos apagar o Espírito, ou nós podemos entristecer o Espírito. Quando é que a gente pratica essas ações? Quando a gente peca. Especialmente quando a gente peca voluntariamente. A gente sabe que está errado, mesmo assim a gente insiste no erro, e o Espírito Santo fica entristecido, mas ele não se aparta da gente. Por quê? Porque ele foi amalgamado na vida da gente. Por vontade de Deus, ele não sai. Então, muitas vezes no cotidiano da gente, o Espírito está dentro de nós, ativo, trabalhando, mas está triste. Por que ele está triste? Porque a gente desconhece, a gente ignora, ou a gente o maltrata, ou a gente ofende a Deus com a nossa atitude, com a nossa vida, com a nossa existência. Mas o proposto por Jesus Cristo é da gente viver uma vida tão intimamente ligada à pessoa do Espírito Santo, que a gente começa a responder aos outros numa linguagem que o Espírito Santo nos dá, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Porque essa é a marca dele. Essa é a marca do Senhor, o Espírito. Eu fiquei pensando no fato de que ele assume o lugar presencial de Jesus Cristo como outro, ou seja, da mesma origem,
e ele é um consolador. Bruce falou que é alguém chamado para o lado, como ajudador ou defensor, um amigo no tribunal. Mas eu fiquei lembrando da pessoa do Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. O que o Espírito Santo é? Deus conosco. Portanto, a ideia do Antigo Testamento de trazer para a gente a presença de Deus e para sempre a presença de Deus ficar conosco, e a profecia chama de Emanuel, o Espírito Santo vai tomar o lugar de Jesus Cristo neste processo de Deus permanecer conosco. A Bíblia não chama o Espírito Santo de Emanuel, mas é como se chamasse. Concordam vocês? Porque não existe a mínima diferença da qualidade entre a essência do Senhor Jesus e a essência do Espírito Santo. Concordam? Não existe diferença. Então, se nós não conhecemos Jesus Cristo fisicamente, não tem por que a gente ficar dizendo aquele tempo que era bom, porque as pessoas viram Jesus face a face, não é? Puderam contemplar a pessoa de Jesus Cristo. Nós agora o contemplamos pelos olhos do Espírito do Senhor. E nada muda. Porque nós temos que crer naquilo que Jesus ensinou e naquilo que Jesus fez do mesmo jeito. O texto nos diz o seguinte, então, no versículo 17. O Consolador, esse outro Consolador, Jesus Cristo chama de Espírito da Verdade. Que verdade é essa? Ora, toda a verdade que a Bíblia inteira pronunciou. Existe só um Deus, que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito da Verdade não vai te dar nenhuma oportunidade de você ser uma pessoa, por exemplo, evolucionista. Porque ele vai te conduzir ao criacionismo. Deus criou todas as coisas. Então, quando você acredita que há um Deus, que ainda que você não veja com seus olhos, que criou todas as coisas, mantém todas as coisas, governa todas as coisas, a despeito das brigas de internet entre direita e esquerda, centro, norte, sul, leste e oeste que estão acontecendo, você sabe que Deus, no fim das contas, tem a régua na mão, tem a disciplina na mão, tem a postura na mão. Ele vai colocar ali a autoridade que Ele quiser. Mesmo que seja um ímpio da pior marca. Porque cada pessoa que Ele confere autoridade, Ele cobra depois. Nenhum de nós precisa pensar em vingança contra ninguém. Porque se Deus confere autoridade a alguém, vai cobrar da pessoa a quem deu a autoridade o que ela fez com a autoridade. E as pessoas precisam saber disso. Estou apontando para a câmera de propósito. Que Deus vai cobrar das autoridades aquilo que elas fizeram ou desfizeram. Voltando para o texto, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito, quando é rotulado como Espírito da Verdade, é a pessoa que vai conduzir os crentes a essa verdade de Deus. Para os discípulos, naquele momento, Jesus Cristo disse: eu tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não vão conseguir assimilar isso. O Espírito, quando Ele vier, Ele vai ensinar vocês. O Espírito, quando vier, vai me glorificar. O Espírito, quando vier, vai trabalhar na vida de vocês de tal maneira que vocês sejam ousados, que vocês sejam valentes, que vocês resistam às pressões que vocês sofrem
da sociedade, e vocês continuarão com esperança no seu coração, até o fim. E o texto então nos diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. João é muito sério quando ele fala dessas coisas. Ele disse assim: olhe, eu vou ter que ler. Eu vou ter que ler. Abra a sua Bíblia em João capítulo 6, e é uma declaração. Capítulo 6, versos 63 a 65. Ele diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Você veio a Jesus? Então você precisa se lembrar que o Senhor Deus concedeu você ao Senhor Jesus para que Ele morresse no seu lugar e o Espírito viesse da parte do Pai e do Filho morar na sua vida para sempre e transformar ética e internamente, espiritualmente, metafisicamente a sua pessoa à semelhança de Jesus Cristo no decorrer da sua vida terrena. Eu sei que tudo isso vocês sabem, mas o mundo não sabe. Como assim o mundo não sabe? A tradição cristã não fala de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? A tradição não se refere a 3 pessoas da Trindade? Mas há muita gente, inclusive nas igrejas evangélicas, que mesmo sabendo de que existe um Pai, um Filho e um Espírito Santo, não entende, não aceita e não vai ser salva, apesar de saber intelectualmente. Mas não é só esse lado, o lado em que o Pai concede alguns para ser salvos e outros não. Tem outro lado. Tem o lado que as pessoas não querem receber. O próprio João, quando falou de Jesus, disse assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Eles não aceitaram Jesus Cristo. Eles rejeitaram o Filho de Deus. A humanidade, de certa maneira, sabe que existe um Deus Criador, porque está impresso no coração das pessoas. Não pode haver uma mente desorganizada ou um caos que nos tenha gerado. Tem que haver alguém. As pessoas sabem disso. As pessoas sabem e parodiam Jesus Cristo em muitas coisas. As pessoas sabem do Espírito Santo, mas esse conhecimento não é o conhecimento que provém de Deus, porque nós estamos sendo a cada dia inteirados, quando examinamos a Escritura, nós estamos sendo inteirados de realidades espirituais que nós aceitamos de bom grado, cremos, nos entregamos a elas.
e nós nos apaixonamos pelo Senhor. Quem faz isso? É a nossa fé? É a nossa capacidade teológica? É o Espírito do Senhor. Quando a gente, hoje é dia dos namorados, né? Hoje é dia de todo namorado falar alguma coisa bonita. Amanhã, segunda-feira, vamos ver como é que isso continua. Mas todos os dias você sentia assim uma alegria de estar do lado da pessoa que você ama? Não é uma coisa sua. É uma coisa alimentada pelo Senhor, porque o Senhor ama. E Ele quer que os seus filhos amem também. Então é muito interessante a gente perceber que o Espírito Santo está na vida do crente, não apenas para realizar coisas fantásticas, ou dons estáticos, mas para realizar coisas simples, e para revelar o amor de Deus, a graça de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo falou do mundo, Ele deu a ideia, e João tem essa ideia, de que existem dois mundos. Quando Jesus estava discutindo com os doutores da lei, e no próprio João isso fica claro, eles perguntam da origem dele, e ele disse: eu vim do Pai. E eles dizem assim: nós temos um Pai que é Deus, mas você nós não sabemos de onde veio. Aí Jesus Cristo diz assim: sabe quem é o seu pai? O seu pai é o diabo. O seu pai é o diabo, é Satanás. Esse que é o pai de vocês. Vocês são do mundo cá de baixo. Eu não sou do mundo de baixo, eu sou do mundo de cima. O que ele quis dizer com isso? Que existe uma humanidade todinha mergulhada no pecado e impossibilitada, absolutamente impossibilitada de sair dele. Mas que existe gente que foi resgatada por ele, que já não faz parte mais, ainda que faça parte da sociedade humana, não faz parte mais da humanidade caída, em quem está o Espírito Santo de Deus. Quer dizer, aquele reino inferior, aquele mundo pecaminoso, aquele mundo em trevas, no qual estão as pessoas, não pode receber e não quer receber a revelação. As pessoas rejeitam a revelação, acham que nós estamos falando loucura. Então, diante disso, ele contrasta os discípulos, porque ele diz assim: o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis o Espírito Santo. Eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo, porque Jesus estava com eles. Ou era um ou era outro. Quando Jesus se ausentou, é que eles receberam oficialmente o Espírito Santo, apesar de João terminar o seu evangelho dizendo que Jesus soprou neles o Espírito Santo. Mas efetivamente foi no Pentecostes que o Espírito Santo inaugurou esta nova fase de Jesus estar no nosso meio. E é a partir daí então que Jesus diz para os discípulos: vocês conhecem o Espírito Santo. Agora eu quero perguntar para a gente: você conhece o Espírito Santo? Ele é real para você? Às vezes eu uso de imaginação para pensar essas coisas. Se vocês prestarem atenção,
O Espírito Santo está sentado perto do reverendo Tales. Mas está sentado do seu lado. Mas mais importante do que isso, ele está no seu coração. No lugar mais profundo do ser do salvo. É ali que ele está. Então, quando eu dirijo, às vezes eu digo: Senhor, o Senhor está sentado do meu lado, eu não posso passar esse farol, porque eu vou pecar contra ti. Senhor, a minha esposa está brigada comigo, e o Senhor está do nosso lado aqui. Está muito constrangedor isso. A gente tem que reatar rapidinho, porque o Senhor está ficando triste. Como é que é? A gente não tem que só que orar ao Pai em nome de Jesus. A gente não fica falando do Pai toda hora. A gente não fica invocando o Pai toda hora. Mas o Pai está personificado na pessoa do seu Espírito presente na vida da gente. E nós precisamos aprender a identificar a ação do Espírito Santo na nossa vida. Vou trabalhar amanhã. Eu não, vocês. Amanhã eu acordarei e direi: eu sou aposentado. Eu não tenho que ir trabalhar. Já fiz muito isso. Não é? Tenho que ajudar minha esposa. Ela está me vendo agora. Mas eu não vou olhar para a câmera, não. Porque às vezes eu não ajudo. Eu fico embaraçado aqui. O que eu quero dizer com essas coisas? Amanhã a gente vai para alguma atividade e a gente pode dizer assim: Senhor, me guia. Eu sei fazer o que eu vou fazer. O meu serviço, eu sei qual é. Mas, Senhor, o Senhor me liderando, o Senhor me fazendo pensar no que Jesus Cristo foi, como Ele fez as coisas, como Ele construiu, eu vou ser uma pessoa diferente. E de repente, quando chega no fim do dia, não é? Você passou o dia inteiro batendo papo com o Senhor. Você olha para trás e diz assim: Senhor, como foi bom o Senhor me guiar, viu? O Senhor é inteligente, o Senhor é capaz, o Senhor entende de todas as coisas. O Senhor iluminou minha cabeça, o Senhor abriu os meus horizontes, o Senhor me fez perceber uma dimensão da vida que eu não tinha percebido ainda. O Senhor é demais. Você já falou para o Senhor algo assim? Ou você fez oraçõezinhas assim, recitadas? Porque o Espírito Santo tem a tarefa de estar do seu lado para te ensinar a ser crente. Então a exortação, meus irmãos, para todos nós, de Jesus Cristo, é no sentido de que nós, como seus discípulos, o amemos de todo o coração. E como é que nós vamos amar o Senhor Jesus de todo o nosso coração? Guardando os seus mandamentos. Mas como é que a gente vai guardar os seus mandamentos? Quando a gente tem a convicção de que aquele outro Consolador está presente no nosso coração. Quando a gente tem a convicção de que aquele outro Consolador é o ajudador,
é nosso mestre, é a memória, que Ele é a testemunha principal de Jesus Cristo, que Ele é promotor da justiça divina sobre o mundo, Ele tem tudo sob seu controle, Ele segura o mal, para que o mal não seja mais mal do que já é. E Ele é revelador do que Deus quer para a nossa vida. Então eu queria convidar vocês para pensarem na Trindade como um Deus só, mas darem para o Espírito do Senhor o direito de governar as suas vidas para louvor e glória de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Deus nos abençoe.